A mãe de Minding finalmente teve um despertar de consciência e se recusou a continuar ajudando a filha a fazer maldades. Mas Minding zombou dela, dizendo que agora que sabia que Baoli era filha de uma família rica, estava tentando bajulá-la. Afirmou que se Baoli reencontrasse os pais verdadeiros, jamais aceitaria uma mulher como ela por perto. A mãe ficou sem palavras, mas acreditava que Baoli jamais a abandonaria, mesmo conhecendo seus pais biológicos. Já Minding se vitimizava, dizendo que cresceu como órfã e sempre foi deixada de lado por causa de Baoli. A mãe retrucou que foi Minding quem a rejeitou por serem pobres, e que se ela havia fugido de casa, foi por causa da filha. Minding gritou que sua vida arruinada era culpa de Baoli, e desejou que ela tivesse morrido no passado. A mãe, sem suportar mais, deu um tapa nela, e disse que se não fizesse isso agora, perderia o direito de se chamar de mãe. Disse ainda que se arrependia de tê-la colocado no mundo e não queria vê-la nunca mais. Minding, irredutível, acusou a mãe de ser a culpada por tê-la criado daquele jeito, e ameaçou. Se contasse que entregou o hanbok rosa a ela, cortaria laços para sempre. Enquanto isso, a investigação sobre a troca do hanbok estava em andamento. Baoli apresentou provas. O hanbok era dela, mas a mãe havia fotografado e enviado para Minding. Minding mentiu dizendo que a mãe só queria saber o valor da peça, e ainda acusou a tia de Baoli de ter planejado tudo para voltar à escola. Nesse momento, a mãe entrou e, chorando, confessou que havia entregado a peça a Minding e implorou perdão. Minding tentou negar, mas a mãe, firme, disse que agora queria ser mãe de Baoli pela primeira vez. Ela contou tudo. Minding planejou a troca e pediu que ela escondesse a blusa verdadeira. Com a prova em mãos e o celular registrado no nome de Zai Hua, ficou claro quem era o culpado. O professor repreendeu Minding e suspeitou que a esposa estivesse envolvida. A madrasta tentou negar, mas foi confrontada. O hanbok reserva tinha bordados idênticos ao de Baoli, o que não era coincidência. Pressionada, Minding assumiu o erro, mas jogou a culpa na avó dizendo que ela preferia Baoli a ela, a própria neta. A avó então decidiu. Tiraria o título de mestra da madrasta e nomearia Baoli como sua sucessora. Desesperada, Minding se ajoelhou, implorando para levar toda a culpa, com medo de perder o apoio da família. A madrasta deu um tapa em Baoli e acusou a jovem de querer usurpar seu lugar. Disse que a herança da escola só poderia ficar com membros da família. Baoli respondeu que nunca teve interesse nesse título. Irritada, a madrasta jurou se vingar. A mãe adotiva de Baoli, revoltada com a atitude da madrasta, também reagiu. Enquanto isso, Zai Hua já tinha reunido provas de que Minding e Zaishi estavam tramando contra ele e se preparava para entregá-las ao pai. Minding ligou para Zaishi, mas era tarde. Os irmãos quase brigaram fisicamente após o pai descobrir a verdade. Minding correu ao escritório de Wen Zishang, achando que ele havia causado tudo. Mas ele apenas deixou sobre a mesa uma aliança e uma carta com o nome dela. Desconfiada, ela arrancou a carta das mãos dele e, ao ler, ficou em pânico. Havia fotos dela grávida, provas de que não era órfã, e imagens íntimas com Wen Zishang. Ele surgiu no corredor e avisou que aquilo era só o começo. Ela sofreria lentamente, como um sapo sendo cozido em água morna. Em pânico, Minding gritava, chamando-o de louco, mas ele disse que os dois estavam no inferno e que ela não tinha o direito de morrer antes de pagar. Enquanto isso, para impedir que Baoli encontrasse os pais verdadeiros, a mãe adotiva sabotou o teste de DNA trocando sua escova de dentes. Mesmo frustrada, Baoli achou que seus pais biológicos não queriam encontrá-la. Já a tia suspeitava que Baoli era sua sobrinha Enfei. A mãe adotiva, tentando proteger Minding, pediu a Minding que escondesse todas as fotos de infância de Baoli. Minding pegou as fotos, mas foi flagrada pelo professor. Tentou enganar dizendo que Baoli queria se passar por herdeira, mas ele notou a mentira. O marido procurou pelas fotos de Enfei, mas todas tinham sumido. A madrasta não acreditou e disse que ele só enxergava defeitos em Minding. Mais tarde, a tia de Baoli viu um travesseiro que pertencia ao marido e ficou chocada. Era o mesmo que ele carregava no dia do acidente. Baoli não lembrava da infância,
só de ter sido encontrada com o objeto pendurado no pescoço. A tia, intrigada, lembrou que foi aos 8 anos que houve mudança no registro de Baoli. Quando foram visitar a avó, Baoli tomou o mingau e reconheceu o gosto de infância. A professora suspeitou ainda mais e pediu fotos antigas de Enfei, mas todas haviam sumido misteriosamente. Ao tentar sair, Baoli foi abordada pelo marido, que perguntou se ela sabia usar pendrive. Confusa, ela disse que nem sabia o que era. Isso confirmou as suspeitas. Ela não poderia ter forjado as provas. O marido pediu desculpas por todas as vezes que a machucaram. Ele saiu emocionado, sentindo um calor estranho ao apertar sua mão. Furiosa, Minding invadiu a casa de Wen Zishang e acessou seu computador. Apagou todos os arquivos e vasculhou por fotos, mas só achou cópias. Ao sair, esbarrou na mãe, que viu uma imagem cair. Perguntou se aquele homem era o pai da criança. Minding não negou, mas ficou tensa ao ouvir a pergunta. O bebê está mesmo morto? A mãe jurou que sim, mesmo tremendo de medo. Agora que a mãe de Zaishi foi chantageada, ela aceitou o casamento dos dois e as famílias começaram os preparativos para o casamento.